Olá, criançada, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Deus Irene de Goiânia, Goiás. Eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus, Campo Campinas, e hoje eu tenho uma história nova pra você. É isso mesmo, Micuxo, então bora aprender pra crescer, porque é aprendendo que nós chegamos à luz do conhecimento da palavra e da verdade de Deus. E hoje nós vamos finalizar o livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 28, o último capítulo desse livro maravilhoso, e nós vamos passear por 31 versículos no qual vai contar as aventuras de Paulo. Olha só, todo o livro de Atos dos Apóstolos, a gente percebe ali como o Espírito Santo esteve ali envolvendo cada pessoa que decidiu adorar e servir a Deus. E eles fizeram realmente a diferença. E tanto isso é verdade que nessa viagem aqui a Roma, estava indo 276 pessoas e nenhuma delas perdeu a vida. Sabe por quê? Porque tinha um justo, tinha um homem que servia a Deus, um homem que Deus se agradava dele. E a palavra do Senhor vai dizer que aqui no livro de Atos, que Paulo falou para aqueles tripulantes, alguns queriam fugir, mas ele falou, olha, se vocês permanecerem perto de mim, nenhum de vocês vão morrer, mas se vocês saírem de perto de mim, ai, pode acontecer qualquer coisa aí. E aí eles preferiram ficar perto de Paulo, E aí depois que eles, perceberam que tinha ali terra ali por perto, depois que eles jogaram aquele prumo ali para ver a quanto de distância estava, porque estava realmente muito escuro, estava chovendo muito, Então eles vão, para a ilha de Malta. E ali na ilha de Malta, aqueles nativos, vão ajudar aqueles 276 náufragos, porque estava muito frio e estava chovendo muito, amiguinho. Então aquelas pessoas foram ali ajudar aqueles homens. E aí eles estão ali fazendo uma fogueira, Eu acredito que tenha sido uma grande fogueira. E Paulo está ali juntando aqueles gravetinhos, E de repente aparece uma víbora, amiguinho. Uma cobra sai do meio daqueles gravetos, Sentindo calor ali, ela foge. E vai para onde? Nos braços de Paulo. E morre de Paulo, A palavra do Senhor diz que aqueles nativos ficaram olhando, Depois que Paulo sacudiu aquela cobra dos braços dele, Eles ficaram prestando atenção e começaram a falar entre si. Esse homem deve ser um assassino, porque essa tempestade quase mata ele. Agora ele vem e uma cobra pica. Então, deve ser um homem muito ruim. O juízo de Deus está sobre ele. E aí eles ficam ali, esperando acontecer alguma coisa, esperando ali ele começa a tremer, a dar febre, a inchar, a desmaiar e morrer. Mas não acontece nada disso, amiguinho. E aquelas pessoas começam a mudar os seus pensamentos. E aqueles homens começam a imaginar, esse homem deve ser um santo mesmo, porque uma cobra dessa, e eles conheciam, amiguinho, dessas víboras peçonhentas, Eles conheciam e sabiam que aquela matava uma pessoa, uma picada dela trazia a morte. E eles vendo isso, eles deduziram, então, esse homem deve ser uma bênção de Deus mesmo. E aí, o discurso deles muda totalmente. E ali, a palavra do Senhor vai dizer que perto daquele lugar, tinha um sítio, que pertencia a um homem, E esse homem era muito importante lá nesse lugar. E o nome dele era Públio, E aí esse senhor Públio, ele vai, e hospeda aquelas pessoas ali. Certamente a casa que ele tinha era bem grande, bem espaçosa, E eles ficam ali, por 3 dias. E a palavra do Senhor vai dizer que o pai de Públio, ele dá disenteria, e dá febre também. E Paulo vai visitá-lo, E aí impõe as mãos sobre ele, repreende, Com toda a autoridade que o Espírito Santo havia dado para Paulo, Ele repreende ali aquela enfermidade, a enfermidade vai embora. E aquelas pessoas, que vêm ali, elas vão trazendo outros, para serem curados. E ali, amiguinho,
Paulo, ele faz realmente a diferença naquele lugar. O homem de Deus, o servo de Deus, onde ele chega, amiguinho, ele faz realmente a diferença. E Paulo realmente fez essa diferença naquele lugar. Mas eles precisavam partir, né? Eles precisavam chegar até Roma. Então eles começam ali a viajar, né? E aí eles vão saindo dali, né? E aí eles pegam um navio alexandrino, né? E eles começam então a viajar. E aí, né? Eles vão viajando de cidade em cidade, vão saindo de um lugar para o outro, né? E aí eles chegam, enfim, né? Em Roma. E graças ao Senhor, né? Todas aquelas 276 pessoas foram protegidas por causa de Paulo, porque Paulo honrava a Deus. E ele chegando ali em Roma, né? Aquele comandante, né, ele levou todos os outros, né, aqueles bandidos, né, aquelas pessoas ruins, eles levaram presos. Mas Paulo, ele ficou numa prisão semiaberta, porque eles já eram ali, né, amiguinhos, eles já eram bem à frente do seu tempo, e ali já havia prisão semi-aberta, tanto é que Paulo, né, ele fica ali, né, guardado por um soldado, claro, mas ele não fica preso numa cela, ele fica numa casa. Então ele tem algumas mordomias, porque ele não tinha nada realmente a ser condenável, né? Ele, na verdade, estava preso por inveja, né, daquelas pessoas egoístas, daquelas pessoas que não queriam, né, ouvir a verdade. E Paulo, né, enquanto está ali em Roma, ele vai escrever cartas, ele vai pregar, ele vai falar do amor de Deus, porque o servo do Senhor, amiguinho, ele não para, ele não descansa, porque ele sabe que o descanso dele é na eternidade. E a palavra do Senhor vai dizer, né, que por 2 anos, né, ele permaneceu na casa dele, né, na própria casa que ele tinha, na verdade, alugado, né, e ele ali recebia todas aquelas pessoas que procuravam ele, querendo aconselhamento, querendo ali uma palavra, querendo ouvir mais sobre o reino de Deus. E ele, né, estava sempre bem disposto a receber todos aqueles que estavam. E a gente vai encerrar esse capítulo maravilhoso dizendo o seguinte, amiguinho: se você ama o Senhor, você precisa fazer a diferença. Se você realmente quiser fazer a obra do Senhor, peça ao Papai do Céu sabedoria divina, que Ele certamente vai te dar, e por onde você passar, onde você estiver, seja na rua, na escola, em qualquer lugar, Deus vai te dar as palavras certas para que você venha abençoar outras pessoas. Amém? Vamos orar? Papai do céu, obrigado por essa linda viagem, por esses 28 capítulos de Atos dos Apóstolos. Eu te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Um abraço da tia Deusirene. Tchau, tchau. Voltaremos com mais histórias para você.